Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Agora que nós já vimos como classificar as cadeias carbônicas, vamos aprender a classificar os átomos de carbono em uma cadeia. Os átomos de carbono em uma cadeia carbônica são classificados de acordo com o número de carbonos a que eles estão ligados. Ou seja, cada átomo de carbono é classificado de acordo com o número de carbonos que estão ligados a ele. Neste primeiro exemplo, nós vamos focar nos carbonos que são primários, que são esses dois carbonos das extremidades. Esse carbono é chamado de primário, pois ele está ligado somente a um outro átomo de carbono. Da mesma forma, esse segundo carbono que está na outra extremidade também é um carbono primário. O carbono também pode ser secundário, como é o caso desses dois átomos de carbono que estão no centro da cadeia. Eles são chamados de carbonos secundários, pois a cada um deles nós temos dois carbonos ligados. Então, por exemplo, pegando este carbono aqui, o segundo carbono da cadeia, à esquerda nós temos um átomo de carbono e à direita nós temos também outro átomo de carbono. Esses outros ligantes que eu representei por esses tracinhos são outros tipos de átomos, como por exemplo o hidrogênio. Nós não vamos considerá-los, porque aqui eu já destaquei a cadeia carbônica principal. O carbono da cadeia principal também pode ser chamado de carbono terciário, como é o caso deste carbono que eu destaquei aqui nessa próxima cadeia. Vocês podem perceber que ele está ligado a outros três átomos de carbono, por isso ele é chamado de terciário. E para terminar, nós temos o carbono que é chamado de carbono quaternário. Esse carbono, como vocês podem ver, está no centro da cadeia e ele estabelece as quatro ligações possíveis com outros átomos de carbono, por isso ele é chamado de quaternário. Para treinar isso melhor, porque muitos vestibulares pedem para vocês essa classificação, nós vamos treinar usando como exemplo essa molécula. Vamos classificar cada um desses átomos de carbono. Começando por este primeiro átomo de carbono, ele está ligado a um único átomo de carbono e as outras três ligações com outros átomos diferentes. Então, ele é um carbono primário. Assim também é este carbono e este carbono que estão aqui nas extremidades. Já este carbono aqui, ele está entre quatro carbonos. As quatro ligações que ele estabeleceu com carbonos. Então, ele é um carbono do tipo quaternário. O próximo carbono da cadeia está ligado entre dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Esse próximo carbono que nós temos aqui está ligado a outros três carbonos na cadeia principal, então ele é um carbono do tipo terciário. Este carbono e este carbono também são carbonos primários. Vocês podem observar que eles têm ligação com apenas um átomo de carbono, assim como este aqui também da extremidade. E este carbono aqui é um carbono do tipo secundário, já que ele está ligado a apenas outros dois átomos de carbono na cadeia principal. Agora, vamos olhar especialmente para este átomo de carbono e este átomo de carbono. Vocês podem observar que os dois átomos estão ligados a dois átomos de carbono e a um átomo de nitrogênio. Qual seria então a classificação deles? Eles são secundários ou terciários? Bom, como eu disse para vocês no início da nossa aula, a classificação em primários, secundários, terciários e quaternários depende unicamente da quantidade de carbonos que estão ligados a este carbono de interesse. Portanto, o átomo de nitrogênio não influencia na classificação. Sendo assim, tanto este carbono quanto este carbono são carbonos secundários, uma vez que eles estão ligados a apenas
dois outros átomos de carbono. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando conosco. Um abraço!